Em 1906, a doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez. O nome é uma referência ao psiquiatra alemão Alois Alzheimer, que identificou o transtorno. Ele notou mudanças no cérebro de uma paciente que apresentava sintomas como perda de memória e problemas de linguagem. No início, deram pouca importância à sua descoberta, mas ele teve reconhecimento da comunidade científica ainda em vida. De lá para cá, cientistas de todo o mundo tentam entender as causas da doença, sua evolução e buscam tratamentos. Novos estudos e apresentação de medicamentos promissores estão cada vez mais frequentes. O uso da tecnologia contribui para resultados animadores. Fique com a gente em mais esta edição do Matéria de Capa. Embora o Alzheimer ainda não tenha cura, a ciência caminha de forma promissora para chegar lá. Aos poucos, o combate a essa doença ganha mais aliados. Pelo menos 3 medicamentos que estão em estudo prometem diminuir os efeitos desse distúrbio cerebral. Um deles é o lecanemab, que deve ser vendido com o nome de Leqembi. Fabricado em parceria por 2 farmacêuticas, ele foi aprovado nesta semana pela FDA, a Anvisa americana. O medicamento remove placas amiloides tóxicas do cérebro. São depósitos de fragmentos de proteínas que fazem mal aos neurônios e às sinapses. Segundo a agência, o teste de estágio final feito pelo fabricante, mostrando que o lecanemab retardou o declínio cognitivo em 27% em pacientes com Alzheimer inicial, confirmaria o benefício do remédio. Outro medicamento promissor é o donanemab. Segundo o fabricante, ele reduziu em até 35% a progressão da doença na última etapa de estudos. A pesquisa ainda precisa passar por revisão independente e ser publicada no meio científico para confirmar os resultados. O terceiro é o suvorexant, remédio para insônia já aprovado pela agência americana. Segundo um pequeno estudo feito na Escola de Medicina da Universidade de Washington, esse medicamento pode diminuir a quantidade das principais proteínas ligadas ao Alzheimer no cérebro, a tal amiloide e a tal hiperfosforilada. Os participantes que tomaram uma dose mais alta da droga tiveram uma queda significativa nos níveis das duas. Índices mais altos dessas proteínas indicam o agravamento da doença. O suvorexant pertence a uma classe de remédios que bloqueiam a orexina, uma biomolécula natural que promove o estado de vigília, quando permanecemos acordados. Quando ela é barrada, as pessoas adormecem. Os distúrbios do sono podem ser um sinal precoce da doença. É um ciclo vicioso. O Alzheimer envolve alterações cerebrais que interrompem o sono, e o sono ruim acelera mudanças prejudiciais no cérebro. Segundo os pesquisadores, são necessários mais estudos para determinar se os medicamentos para dormir previnem ou atrasam a doença. Algumas dessas medicações, de fato, reduzem o acúmulo dessas proteínas no cérebro e, de algum modo, modificam a evolução da doença a médio prazo, embora com efeitos muito modestos, ou seja, efeitos não muito significativos. Por outro lado, eu acho que isso também representa um avanço, né, nos novos tratamentos, nas pesquisas, e abre novos caminhos para se testarem novas medicações, e a gente acredita que nos próximos anos a gente deve ter novidades, se tudo correr bem, ainda melhores, né, nesse sentido. Os brasileiros também estão na vanguarda em busca de melhor qualidade de vida para pessoas com Alzheimer. Uma tecnologia com o uso da inteligência artificial, desenvolvida por aqui, acaba de ser premiada no Festival de Cannes, na França. A Universidade Federal de Ciências em Saúde de Porto Alegre é a primeira do Brasil a ganhar um Leão de Cannes, considerado o maior festival de criatividade do mundo. O feito veio com o desenvolvimento da plataforma de inteligência artificial Biographer. Ela promete auxiliar no tratamento de pessoas com Alzheimer usando a chamada terapia de reminiscência. A intervenção é reconhecida em estudos científicos pelos feitos positivos sobre a saúde mental de pacientes, cuidadores e familiares. O sistema utiliza depoimentos fornecidos por pessoas indicadas pelo paciente, sob supervisão médica, em textos, áudios e imagens. Os materiais são organizados pela inteligência artificial para construir uma autobiografia cronologicamente ordenada.
O Biographer foi criado para produzir autobiografias e não atua como um assistente de escrita. O objetivo é fornecer uma narrativa precisa e fiel da vida do paciente, evitando informações ou fatos inventados que poderiam levar a interpretações equivocadas. Com isso, as pessoas podem recordar de eventos passados, o que contribui para retardar a progressão da doença, melhorando a qualidade de vida. Vamos entender o que é Alzheimer e como a doença afeta o cérebro. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, Alzheimer é um transtorno degenerativo do sistema nervoso. Ele leva à deterioração progressiva da saúde do cérebro como consequência da morte das células. A principal suspeita sobre a causa dessa perda de tecido celular tem relação com a formação de emaranhados. Eles seriam causados pela ação de duas proteínas chamadas beta-amiloide e tau. A primeira é encontrada na membrana que envolve as células nervosas. Por serem quimicamente gordurosas, partes da beta-amiloide vão se juntando e formam placas que podem, por exemplo, bloquear as sinapses, que são as conexões entre as células nervosas. Depois de anos, esse acúmulo passa a afetar a função de uma segunda proteína, a tau, responsável pelo sistema de transporte entre as células. Em um cérebro saudável, ele funciona de forma contínua, alinhado, viabilizando a passagem de nutrientes. Quando esse fluxo favorecido pela tau é bloqueado pelas placas de beta-amiloide, ele se converte em emaranhados, que provocam a morte das células nervosas. Essas estruturas são detectadas no cérebro de pessoas com Alzheimer quando elas começam a apresentar sintomas cognitivos. Essa é a teoria sobre a causa desta doença mais aceita pela neurociência tradicional. Mas um estudo recente conduzido por pesquisadores sul-coreanos aponta que células cerebrais chamadas astrócitos, afetadas por outras substâncias, seriam as verdadeiras responsáveis. O trabalho sugere um novo alvo para diagnóstico e tratamento. O que se sabe com certeza hoje é que o Alzheimer, ainda sem cura, causa uma perda de tecido gradual, o cérebro encolhe. Cada uma de suas áreas vai deixando de executar as funções pelas quais são responsáveis. Por exemplo, os pensamentos e lembranças armazenados no córtex. E a memória recente, formada no hipocampo, a região mais afetada pela doença. Agora vamos conhecer uma senhora inglesa que transformou o diagnóstico de demência no começo de uma nova vida. Ex-funcionária do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, Wendy Mitchell publicou 2 livros e recebeu títulos de doutora honoris causa por sua contribuição à doença. Wendy Mitchell tem 67 anos. Foi diagnosticada com demência precoce aos 58. Ao se deparar com a falta de informações sobre a doença, ela resolveu escrever um livro sobre como é viver com ela no dia a dia, por meio de relatos próprios, estudos e visões de profissionais e amigos. Em O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência, ela conta como a doença afeta os sentidos. I would love everybody to know. Eu gostaria que todo mundo soubesse que a demência tem a ver com outras coisas além da memória. Muitos dos nossos sentidos também são afetados. Audição, visão, olfato. Se você foca apenas na memória, deixa de ajudar as pessoas de muitas formas. Helping people in so many more ways. Para Wendy, o maior desafio são as outras pessoas. The biggest challenge is other people. De repente, ficamos invisíveis quando somos diagnosticados com a doença. As pessoas começam a falar com nossos parentes, mesmo quando estamos perto deles. E assim ficamos invisíveis. Os outros precisam ver a pessoa, não a demência. Not the dementia. Com leveza, ela garante que há vida após o diagnóstico. We still have a medical view in the UK. Nós ainda temos essa visão do tratamento aqui no Reino Unido. Se pudéssemos equilibrar essa visão com uma abordagem psicossocial, os médicos veriam a pessoa depois de dar o diagnóstico. Eles usam as habilidades para diagnosticar a pessoa, mas não veem a pessoa, não tentam saber o que ela ainda pode fazer.
but then look at the person and see what they can still do. Wendy termina a entrevista contando a lição mais preciosa que aprendeu. The biggest lesson I learned. A recomendação mais importante para quem lida com a gente é se livrar do medo. A gente não precisa de superproteção. Não queremos ser superprotegidos. Vocês deveriam nos permitir fazer as coisas que amamos. Ainda temos uma vida, mesmo tendo demência. A lição mais importante que aprendi é apreciar o dia de hoje. Não me preocupo com o futuro. Is to appreciate today. Cerca de 2/3 dos pacientes com Alzheimer são mulheres. A boa notícia é que, ao entender os motivos que levam a isso, é possível atuar na prevenção. Um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostra que a menopausa precoce, antes dos 45 anos, é um fator de risco para a demência. Os pesquisadores descobriram que altos níveis da proteína tau, envolvida no processo do Alzheimer, só foram observados em mulheres que começaram a fazer reposição hormonal com atraso, 5 anos depois da menopausa. Segundo a médica John Manson, que participou do estudo, o tempo é fundamental. A terapia hormonal, se iniciada de forma precoce, protege contra doenças cardiovasculares, preserva as funções cognitivas e evita o acúmulo da proteína tau. Por isso, é importante ter muita atenção à fase do climatério, que abrange a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Daqui a pouco, vila é construída na Holanda para pessoas com Alzheimer viverem em comunidade. E ainda, os principais fatores de risco para a doença. Não saia daí. Uma nova abordagem para cuidar de pessoas com Alzheimer é o investimento em comunidades que incentivem a autonomia e privacidade dos pacientes. Nosso correspondente, Leão Serva, conversou com a diretora de uma entidade responsável pelo projeto pioneiro na Holanda. A Hogeweyk Village é a primeira comunidade do mundo completamente projetada para oferecer cuidados especiais aos idosos com demência, especialmente Alzheimer, mas nada com cara de hospital. São 27 casas, cada uma com 7 moradores, num total de até 189 residentes. A vila tem muitos espaços abertos, restaurantes, supermercados, para que os próprios pacientes possam comprar o que precisam ou querem. Tudo está incluído nos 5.000 euros de mensalidade. O sistema de saúde pública cobre os custos para os contribuintes locais. Há 250 especialistas em cuidados geriátricos, além de uma equipe para ajudar em tudo o que for preciso, como arrumar a casa, lavar a roupa, cozinhar. A ideia, no entanto, é dar a maior autonomia possível para cada morador. No passado, tínhamos uma clínica para idosos tradicional, com uma estrutura de 3 andares, alas compridas, funcionários uniformizados, uma grande área de alimentação. Há mais ou menos 30 anos, uma das fundadoras e sua equipe acharam que era hora de fazer mudanças, porque viram que os pacientes e suas famílias não eram realmente felizes, assim como outras pessoas que trabalhavam lá. Eles se reuniram e perguntaram: o que estamos fazendo? É o que queremos para nós mesmos? É o que queremos para nossos companheiros, para nossa mãe, nosso pai? Claro, a resposta foi não. Então decidiram que era a hora de mudar. O projeto inspira outros lugares pelo mundo, como a Village Landais Alzheimer, na França, e a The Village Langley, no Canadá. Há gente de todo mundo interessada em conhecer e implantar o projeto. Austrália, Nova Zelândia, muitos países da Ásia, Escandinávia, Estados Unidos e também do Brasil.
Os fatores que causam doenças cardiovasculares também podem estar relacionados ao maior risco do desenvolvimento de Alzheimer. Segundo um artigo publicado na revista da Associação Médica Americana, o estresse favorece o desenvolvimento de vários tipos de demência. Adultos que vivem sob muita tensão têm mais chances de apresentar declínio mental e perda de memória na velhice. A saúde do coração também influencia o bom funcionamento do cérebro. Os mesmos motivos que causam doenças cardiovasculares podem estar ligados a um maior risco de Alzheimer, como tabagismo, obesidade, diabetes, colesterol alto e pressão alta. O histórico familiar é outro fator. Se pais ou irmãos tiveram a doença, a pessoa tem uma maior probabilidade de seguir o mesmo caminho. Aspectos genéticos, ambientais e de estilo de vida também podem estar relacionados ao Alzheimer. Pesquisadores da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, identificaram algumas variações que aumentam as chances de desenvolver a doença. Eles estimam que o chamado gene APOE4 influencia até 25% dos casos. A escolaridade também conta. Segundo uma pesquisa publicada por um comitê da revista científica The Lancet, 7% dos casos de demência em todo o mundo poderiam ser evitados aumentando a educação na primeira infância. O risco também aumenta após um traumatismo craniano, como uma pancada na cabeça ou um ferimento que cause amnésia ou perda de consciência. Pessoas que sofrem repetidos traumas no cérebro, como lutadores, têm mais chances de apresentar demência e deficiências no raciocínio. Cada vez mais a ciência prova que os riscos de desenvolver Alzheimer podem ser reduzidos, e muito, com simples mudanças no estilo de vida. Ter uma alimentação saudável, estar com a vacinação em dia, evitar álcool, cigarro, tudo isso pode ajudar na prevenção. Mas se mexer pode fazer toda a diferença. Um estudo da Unifesp e da USP mostra que exercícios de resistência, como a musculação, podem prevenir ou pelo menos retardar o surgimento de sintomas relacionados à doença. A descoberta foi publicada este ano na revista Frontiers in Neuroscience. Os pesquisadores fizeram experimentos com camundongos transgênicos, com características do Alzheimer. Os animais foram treinados para subir uma escada com cargas acopladas às suas caudas, para simular o que pode ser feito nos equipamentos de academia. Após 4 semanas, amostras de sangue dos camundongos foram coletadas para medir os níveis do hormônio relacionado ao risco de Alzheimer. As análises indicaram que a quantidade desse hormônio nos animais treinados se normalizou, igualando-se ao do grupo composto por camundongos saudáveis. Já foram identificados 12 fatores de risco, chamados de modificáveis ao longo da vida, sobretudo pressão alta, diabetes, colesterol elevado, a atividade física para combater o sedentarismo, que é outro fator de risco importante, a correção de um eventual déficit auditivo, atividades sociais, a participação em atividades sociais em grupo, uma dieta adequada, uma dieta balanceada. Nesse sentido, a dieta do Mediterrâneo é considerada a dieta ideal para o cérebro e também para o sistema cardiovascular. E uma atividade cognitiva rica ao longo da vida, e principalmente no envelhecimento, e como eu mencionei, em sociedade, em grupo, essas são as recomendações que nós fazemos para a prevenção de demência, para a redução do risco de demência. Isso é especialmente importante num país como o Brasil, em que muitos desses fatores de risco são mal controlados ainda. Daqui a pouco, cientistas acreditam que a atual geração com Alzheimer pode ser a última a enfrentar a doença sem ter chance de cura. E ainda, os benefícios da música para amenizar os sintomas. A gente volta já.
Diversas pesquisas apontam que a música tem o poder de amenizar sintomas de pacientes com Alzheimer e outros tipos de doenças neurodegenerativas. No Reino Unido existe uma campanha chamada Música pela Demência, que acaba de ganhar o apoio de um astro dos anos 70. Tony Christie ficou famoso com a música Avenues and Alleyways, tema da série The Protectors. Outro sucesso foi Is This the Way to Amarillo, que vendeu mais de 1 milhão de cópias em 1971. O músico, de 80 anos, revelou recentemente que foi diagnosticado com demência. Ele diz que é a prova viva do poder da música nas pessoas que possuem a doença. Acreditando nisso, gravou uma nova versão do hit de 1978, Thank You for Being a Friend. Obrigado por ser um amigo. Uma referência aos cuidadores dos pacientes com doenças degenerativas. A faixa conta com as participações de Sting e Nile Rodgers, que tinha mãe com Alzheimer. Nos backing vocals, cuidadores de várias partes do Reino Unido. A renda é revertida para a campanha Música pela Demência, que usa a música como terapia. Segundo o governo do Reino Unido, a atual geração de idosos pode ser a última a enfrentar a doença de Alzheimer sem ter chance de cura. Isso porque o avanço da medicina tem contribuído para o diagnóstico precoce e a descoberta de novos medicamentos. We are funding some of the most pioneering, exciting research in this area. Segundo Hilary Evans, co-presidente da nova missão de demência do governo britânico, o mundo está à beira de um novo amanhecer para o combate da doença. Para ela, esta pode ser a última geração que não tem acesso a tratamento. A iniciativa governamental visa tirar lições da força-tarefa da vacina contra a Covid para acelerar a pesquisa sobre demência. Ela alerta que é necessário revisar os cuidados do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido para garantir que os pacientes obtenham os primeiros remédios eficazes para Alzheimer, que podem ser aprovados no país ano que vem. O projeto se baseia em resultados de testes inovadores feitos no ano passado, quando o lecanemab demonstrou ser o primeiro medicamento a retardar o declínio cognitivo em pacientes com Alzheimer em estágio inicial. Embora alguns especialistas tenham críticas ao novo remédio, Hilary compara a droga aos primeiros tratamentos de câncer ou HIV, que muitas vezes apresentavam eficácia limitada e graves efeitos colaterais, mas abriram caminho para medicamentos que revolucionaram os resultados para a próxima geração de pacientes. Estudos mostram que ouvir música tem efeitos protetores contra os processos de neurodegeneração relacionados às várias formas de demência, incluindo o Alzheimer. E grande parte dos pacientes conserva suas memórias musicais. Muitos não lembram o próprio nome, mas reconhecem canções que marcaram sua história. Os cientistas querem saber em detalhes por que isso acontece. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram algumas respostas. A música é armazenada em áreas do cérebro diferentes daquelas onde ficam outras memórias. E essa parte é menos danificada pela doença. Vamos então terminar o programa com música. Um dueto entre Tony Bennett, diagnosticado com Alzheimer em 2016, e Lady Gaga. Nas palavras do cantor, a música torna nosso mundo um pouco mais próximo e nossos corações mais aquecidos. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do, under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist
when darling I know so well I've got you under my skin.